Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje a gente vai contar no nosso quadro Lendas a história de Ip Man, o patriarca principal do Wing Chun. Então se liga aí. De fato, a história de Ip Man se mistura entre a realidade e a ficção, como foi mostrada nos filmes estrelados por Donnie Yen e em Ip Man nasce uma lenda, onde o mestre foi interpretado pelo ator Dennis Chu. A história de Ip Man se inicia no seu nascimento em 1º de outubro de 1893, da qual ele era de uma família rica e muito abastada. Um dos imóveis que a família possuía era o templo, da qual foi alugado para Shang Machun, um cobrador de impostos e mestre de Wing Chun, tendo sido treinado pelo grão-mestre Leon Jiang. Ip Man, devido ao interesse em praticar artes marciais, seu pai o apresentou a Shang Machun, iniciando assim o seu treinamento em 1906, aos 12 anos de idade. Nessa época, Shang Machun tinha 57 anos de idade e Ip Man foi o 16º e último aluno de Shang Machun. Devido à idade de Shang Machun, somente pôde ensinar Ip Man por 3 anos, até que em 1909 sofreu um leve acidente vascular cerebral que lhes custou a vida. Ip Man aprendeu a maior parte de suas técnicas como o segundo discípulo mais velho de Shang Machun, o então formado mestre Nim Chun So. Inclusive essa passagem é mostrada em Ip Man Nasce uma Lenda, tá? Onde a gente vê a morte de Shang Machun, o início do mestre Chun So como novo mestre ali da escola de Chun em Foshan, e no próprio treinamento do Ip Man, que passou a treinar daquele momento como adolescente já, né, com seus 15 ali, tá, e até se graduar por completo, até onde ele podia ir na escola ali, ao Wing Chun. Outra passagem mostrada nesse filme é quando Ip Man, aos 16 anos de idade, vai para Hong Kong terminar seus estudos no Colégio St. Stephen. Nesse momento, Ip Man dedicava-se aos estudos extremamente focado, evitando se envolver em brigas e até que uma passagem mudaria isso de vez. Isso da qual? De vezes. Da qual aqui a gente tem duas histórias diferentes, tá? Uma delas relata que Ip Man teria visto um policial batendo em uma mulher estrangeira. E a história diz que Ip Man tentou atacá-lo quando interveio em defesa da mulher e que Ip Man usou suas técnicas. A cena teria sido vista por um homem mais velho que perguntou qual arte marcial era aquela. O velho pediu a Ip Man que lhe mostrasse suas primeiras formas, que seria o Sinun Tao e o Chun Kyu. Ele gostou do que viu e então desafiou Ip Man para enfrentá-lo. O homem de mais de 50 anos venceu e Ip Man percebeu que tinha muito mais a aprender. Foi convidado a treinar Tisao, tá? E então descobriu que aquele homem era companheiro de seu mestre Leon Jiang, sendo o próprio seu companheiro, ou seja, irmão de treinamento do seu mestre Shang Achun, e ele era o Leon Bick, filho do grande mestre Leon Jiang, para quem tinha prometido que jamais ensinaria os golpes por temer que fossem usados para o mal. Ele treinou e com 24 anos Ip Man voltou ao Fushan com habilidades de Wing Chun tremendamente aprimoradas. Tá? Lembrando, galera, que como eu falei, a gente vai ver muitas das conexões aqui dos filmes, tá? Mas ao mesmo tempo com alguns fatos diferenciados. Outra história relata que Ip Man estava jogando hóquei de grama, tá? Quando foi insultado por um estrangeiro e depois de enfrentar o dito rapaz e colocá-lo no seu devido lugar, foi em busca de um remédio a uma farmácia próxima, onde teria conhecido Leon Bick, que o desafiou o derrotando. Um detalhe que vale destacar aqui é que Leon Bick ensinou os níveis finais do Wing Chun, iniciando pelo Biu-Ji, depois um aprimoramento no Bujong, depois para o bastão de 3 metros e as facas borboletas.
Conhecido por ser uma pessoa modesta e sempre alegre, Ip Man passou a ser admirado pelo jeito simples, prova de que o verdadeiro Wing Chun o amadureceu do seu modo de pensar. Esse era outro motivo pelo qual era querido, era querido, era um mestre sem igual e muito querido ali na cidade, Foshan era um centro de artes marciais. Outro detalhe é que Ip Man não gostava de ter discípulos, e essa passagem é mostrada no primeiro filme estrelado por Donnie Yen, onde um amigo chamado de Quan pede que ele aceite seu filho como discípulo, e ele diz que não, pois não gostava da ideia de ter discípulos, indo exatamente contra uma história que relata que ele teria ensinado Wing Chun para policiais ao se tornar inspetor de polícia. Tá? Ip Man se casa com Cheng Wen-sing e juntos tiveram 2 filhos, os filhos de Ip Man, Ip Chun e Ip Ching. Ambos se tornariam mais tarde os mestres renomados de Wing Chun. Um detalhe que é importante aqui, que eu preciso destacar, que até nesse momento há controvérsias em algumas histórias apontam que Ip Man e sua esposa tiveram 4 filhos, outros apontam que foi somente os 2. E se levarmos em consideração as obras interpretadas por Donnie Yen, que tiveram auxílio de Ip Chun, o filho mais velho de Ip Man, podemos considerar que Man só teve 2 filhos mesmo com sua esposa. Ip Man adquiriu a fama em Foshan, tendo enfrentado vários mestres de Kung Fu, a portas fechadas, jamais admitindo sua vitória sobre eles, demonstrando humildade. Em 1937, Ip Man, assim como o próprio povo chinês, se viu à mercê do exército imperial japonês, no incidente da ponte Marco Polo, onde teria custado a vida de milhares de pessoas. Para que você entenda a noção dessa mudança radical na vida das pessoas, Foshan tinha aproximadamente 300 mil habitantes e foi reduzida para 70 mil habitantes. Durante esse período, é tratado 2 passagens fortes. Os militares japoneses queriam humilhar os chineses, então lhe ofereciam arroz em troca de lutarem em um ringue, como é mostrado no primeiro filme interpretado por Donnie Yen. Outro fato necessário que eu tenho aqui, que eu preciso mencionar para vocês, que até Ip Man era de família rica, porém teve todos os seus bens confiscados pelo exército imperial japonês, onde sua casa se tornou quartel-general do exército japonês. E foi durante essa primeira obra que vemos Ip Man demonstrando toda a sua habilidade, o que deixou o exército imperial japonês interessado em aprender aquela forma de combate. Também foi durante esse período que Ip Man quebrou sua promessa, ensinando aos operários da fábrica para se defenderem do exército japonês e de gangues de ladrões que desejavam roubar, buscando alimento como objetivo ou recurso para o mesmo fim. Na obra, Ip Man enfrenta o general Miura e depois de vencer é baleado nas costas pelo coronel Saito, que resulta na revolta do povo que assistiu o combate. De fato, já comprovado que Ip Man teria ensinado as pessoas a se defender do exército. Isso não foi confirmado, se ele lutou ou não contra um general, mas apenas que ele enfrentou os japoneses do jeito que pôde. Com o final da Segunda Guerra Mundial, ele se muda com sua esposa e filho para Hong Kong, se estabelecendo na cidade, sendo que, para sobreviver, se viu obrigado a quebrar a promessa pela última vez, passando a viver de ensinar Wing Chun. Em Hong Kong, Ip Man enfrentou seu primeiro desafio técnico. O que acontece é que em Foshan ele treinava no boneco de madeira fixo no chão. Já em Hong Kong não podia furar o chão para fixar o boneco. Ele então suspendeu, tornando a habilidade de treino no equipamento diferenciada. Ip Man abre sua escola, crescendo aos poucos e adquirindo mais alunos até que fora desafiado pelos mestres e, como é mostrado no segundo filme, interpretado por Donnie Yen, o ponto importante é que nesse momento vemos algumas misturas da ficção e da realidade, para tornar a obra mais apreciativa, da qual o filme ele enfrentaria mestres e depois um boxeador britânico no final, porém não há provas que ele teria tido esse combate contra esse boxeador. Dando continuidade à história,
de Ip Man, uma de suas frases icônicas era: "O simples funciona". Portanto, ele gostava não só de aplicar objetividade nos treinos, mas do refinamento ocasionado pelo treino do boneco de madeira, tanto que ele dava a ele a mesma importância que dava para sua esposa. Por isso, ele o nomeou com o nome dela. Em 1960, sua esposa morre de câncer no útero, da qual nesse período Ip Man já era considerado e respeitado por muitos mestres de Kung Fu de Hong Kong. Durante esse período, Ip Man receberia aquele que seria o seu discípulo mais ilustre, Bruce Lee. Um detalhe aqui é que, devido à origem da mãe de Bruce Lee ter sido descendente de alemães, os demais alunos não viam o jovem com bons olhos. Porém, Ip Man não se recusou em ensinar Bruce Lee, pois acreditava que todos mereciam aprender as artes marciais independente de serem chineses ou não. Em 1967, Ip Man funda a Associação Atlética de Wing Chun, um sonho que possuía há muito tempo. Galera, de fato, no terceiro filme, temos a presença de Chan Chin-Shin, um mestre de Wing Chun interpretado pelo ator Max Zhang, que teria aprendido diretamente com Leon Bick antes de falecer. Porém, não há provas que o combate mostrado no filme ocorreu. Na quarta obra cinematográfica, também vivida por Donnie Yen, temos um momento em que Ip Man recebe seu diagnóstico de câncer, onde viria a falecer em 72 devido ao câncer de laringe pelo hábito de fumar cigarro. Até hoje, o Wing Chun é dito como uma das artes marciais e estilos de Kung Fu mais apreciados e buscados pelos adeptos, sendo que a linhagem de alunos de Ip Man passa dos 2 milhões de alunos. E cara, é preciso dizer o seguinte, porque o Wing Chun, ele passa por algumas mudanças, tá? Ele tem, como qualquer outra arte marcial, ele tem um período dele que é muito, a gente pode considerar assim, ele é muito diferenciado, muito assim, pacífico, né? Só que o Ip Man, como ele gostava muito da objetividade, ele deu uma característica muito mais objetiva para o Wing Chun, o que tornou a linhagem dele muito mais apreciada e buscada. Muitos alunos queriam aprender o Wing Chun, muitas pessoas queriam aprender o Wing Chun na linhagem de Ip Man. Por isso que acontece algumas controvérsias, por exemplo, o Wing Chun tem o boneco do céu e da terra. Não, não existe isso, tá? O que existe é o boneco de Foshan e o boneco de Hong Kong, entendeu? Por exemplo, o Wing Chun, ele é fragmentado em 6 níveis, ele é dividido em 6 níveis. Geralmente, quando você inicia o treinamento de Wing Chun, acontece, às vezes, você ter acesso até o boneco de madeira. E dificilmente você tem acesso às facas borboletas e o bastão longo, de 3 metros. Por quê? Porque costuma faltar o conhecimento ali, ou a escola não se fixou nisso aí, entendeu? Mas isso era uma característica muito importante para o Ip Man, que ele, mesmo ele, não ensinava tudo se o aluno não evoluísse bastante, ok? Esse vídeo é bom para você? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Galera, deixa nos comentários se você conhecia a história do Ip Man, o que você acha que a gente trouxe aqui no Lendas sobre o Ip Man. Deixa nos comentários aí, tá? Link da descrição tá cheio de conteúdo legal. Deixa sua contribuição aí, tá ok? Como curiosidade final aqui, eu deixo para vocês que é o seguinte: o Ip Chun, durante a obra que foi gravada por Donnie Yen, o Ip Chun, ele agradece Donnie Yen pelas obras, por representar o seu pai no cinema, e ele agradece também porque a popularidade do Wing Chun aumentou consideravelmente após a exibição do filme, ok? Então, galera, até o próximo vídeo. Tamo junto!